Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje com um conteúdo um pouco diferente. Normalmente eu falo de jogo, normalmente eu falo de campo, de contratações e como alguns jogadores podem ajudar suas respectivas equipes de forma e característica de jogo. Inclusive fiz um vídeo nessa quinta-feira falando sobre como joga o esporte, tá disponível aqui o card acima. É normalmente mais esse estilo de vídeo que eu faço. Dessa vez eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente, trazer aspas sobre essa derrota do Sport para a equipe do Retrô, essa goleada sofrida pelo Sport para o Retrô na Arena Pernambuco, um 4-2, um desempenho terrível do Sport, depois de ter superado o Petrolina por 1-0, também num desempenho que não foi dos melhores. Trazer uma aspas de um comentarista, né, de um jornalista do canal do Luna, que inclusive faz parte de uma das emissoras oficiais que está transmitindo o Campeonato Pernambucano, faz parte da Gold. Um ponto que eu não concordo tanto assim com ele, e vou também trazer uma fala do que realmente o torcedor do esporte deve estar sentindo, trazer uma fala de Marconi Chaveiro, que é um dos torcedores ilustres, pelo menos que vem tendo um certo destaque nesses últimos meses. Antes, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também deixar o que você vem observando do Campeonato Pernambucano, o que você espera do esporte nesse Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste, e do que você vem achando desse início de trabalho do Mariano Sosso. Antes, eu vou começar essa análise de aspas, esse comentário à base de aspas, com uma fala do canal do Luna, em relação à ideia de jogo, em relação à filosofia de jogo do Mariano Sosso. A Cruz, que é um time que a gente sabe que não dá para jogar num 3-5-2, ele coloca um 3-5-2 novamente, aí a gente está começando a enxergar que mais importante para o técnico é a filosofia dele de jogo do que o resultado, e isso não pode. A estratégia de jogo ela precisa ser imposta para o resultado, não pela filosofia que o técnico acha que tem que ser feito. Acho que vocês estão entendendo. O ponto principal dessa fala, né, e assim, antes de analisar, falando sobre o canal do Luna, tem um baita conteúdo falando sobre o futebol pernambucano, respeito demais, tô sempre acompanhando as análises por lá, inclusive nesse vídeo sobre a análise do esporte, da derrota para o Retrô, falo um pouco da ideia de jogo que está presente aqui no Como Joga o Esporte, sobre a questão dos 3 zagueiros e sobre o dever de criação dos 2 volantes, que eu não vejo como um ponto positivo do Mariano Sosso, mas é a ideia, é a filosofia de jogo dele que ele quer implementar para o esporte nessa temporada. É natural não estar dando certo no início, apesar de ter alguma semelhança com o que se tinha do Enderson Moreira. Do trabalho do Enderson Moreira, os 2 volantes também tinham um dever de armação, né? Se tinha o Ronaldo Henrique, se tinha o Felipe, o próprio Fábio Matheus, o Fabinho, os 2 volantes tinham dever de armação. Só que com o Sosso, esse dever de armação dos volantes é ainda maior. O que, na minha opinião, é um certo erro, né? Volante, ele tem o seu dever de sair para jogo, sim, tem que ter qualidade para trocar passe, mas o principal ponto do volante é dar solidez ao meio de campo dentro do trabalho do Mariano Sosso. O principal ponto do volante é criar. Eu acho errado isso, mas é a filosofia do cara. A filosofia do cara é ter 3, e quando eu falo filosofia, é a ideia de jogo do cara. A ideia de jogo do cara é ter 3 zagueiros, a ideia de jogo do cara é ter os 2 volantes com esse dever de armação, e isso ficou muito claro nas 2 primeiras rodadas. Claro que dava para o Fernando Sosso, e ele não é burro a ponto de identificar isso, dava para o Fernando Sosso ter jogado contra o Petrolina com 2 zagueiros e teria um resultado até mais simples, até mais fácil. Só que ele quer implementar essa ideia de jogo para o esporte, olhando o campeonato da Série B, olhando o grande objetivo. Ele quer implementar e passar essa ideia para os jogadores nesse início de trabalho dele. É um início de trabalho, pessoal, um início de trabalho num campeonato pernambucano que, vamos lá, derruba treinador, estadual derruba treinador, o que é um erro, o que só mostra o quanto que não há uma convicção de trabalho e uma convicção de escolha das direções, mas falo em convicção daqui a pouco sobre essa direção do esporte. Enfim, o que eu vejo e o que eu discordo desse ponto do canal do Luna nessa fala dele. Eu vejo como uma ideia de jogo, a filosofia do treinador tem que sobressair a resultado. Acho que a ideia do treinador, é claro que a ideia dele é em busca de resultado, e a filosofia do treinador é o que ele acha que vai gerar resultado.
Se a ideia dele não tá dando certo num campeonato pernambucano, num campeonato estadual, não é para crucificar treinador. E aí podem até falar que eu tô passando um pouco de pano para ele, mas o cara tá no primeiro trabalho no futebol brasileiro, né? Ele tá pegando um ambiente novo, ele tá conhecendo o grupo ainda, um grupo que ainda está sendo formado. O período de teste é campeonato estadual, pessoal. Até Copa do Nordeste é período de teste. E eu acredito que tem uma chance grande do Sport passar por ser um dos fiascos, ser uma das decepções da Copa do Nordeste. Mas é natural, porque é uma escolha arriscada, foi uma escolha arriscada da direção. E falando em convicção, vai muito cair aí o que a direção, o quanto que a direção apostou nesse nome. Com o Enderson Moreira, que eu acho que é mais treinador do que o Sosso, com o Enderson Moreira, a direção levou até os últimos pontos na Série B, né? Levou até a última rodada, o que gerou uma grande contestação. E aí, né, já aproveitando, né, então só recapitulando em questão de ideia, eu acho, e aí discordando do Luna, eu acho que a ideia é o ponto central para a geração de resultado, e não a busca pelo resultado a qualquer custo vai gerar um grande sucesso, principalmente olhando a médio e longo prazo. E aí, falando sobre a questão de... E aí, voltando ainda para complementar isso, é claro que o Sosso pode mudar, né? Ele observando, muitos treinadores têm a filosofia de mudar de acordo com o adversário. Aparentemente o Sosso não. Ele pode mudar nesse decorrer aí pós essa goleada sofrida, enfim. E aí, falando sobre essa questão de convicção, falando também sobre essa questão de torcedor, antes de passar sobre a convicção da direção sobre o Sosso, deixar uma fala aqui de um torcedor do Sport. Lani, de nova descoberta, eu vou lhe dizer, viu? Esse treinadorzinho não vê nem um cara da madrugada, nem um cara da madrugada, na ponte ele vai ver, meu amigo. Ele trocou até o Gudu. Eu acredito que é isso que grande parte da torcida do Sport está observando. O Sport que sobrou no Campeonato Pernambucano da temporada passada, o Sport que é a grande força do Campeonato Pernambucano, só que, e analisando principalmente esse ponto do jogo contra o Retrô. O Retrô, ele tem um trabalho que é reconhecido, e eu falo que é reconhecido no Nordeste inteiro, e além do Nordeste também. É uma equipe que dentro do futebol pernambucano, pelo menos nesse início, se não tecnicamente, porque eu acho que ainda assim tecnicamente o grupo do Náutico pode estar um pouco acima do Retrô, mas coletivamente é um Retrô mais preparado para derrotar o Sport do que qualquer outra equipe do Campeonato Pernambucano. É um Retrô que já teve uma rodagem maior, já teve 2 jogos em pré-Copa do Nordeste, já teve um jogo também no Campeonato Pernambucano. Esse era apenas o segundo jogo do Sport no Campeonato Pernambucano. Então tem que levar isso muito em conta. E sem contar que o grupo que estreou contra o Petrolina não foi o grupo que jogou contra o Retrô, né? Se tinha o Zé Roberto, se tinha um Romarinho, outros nomes que chegaram a atuar, mas o Rosales estreou como titular, o próprio Arthur Kaique também. Então tem esse ponto para se relevar. Voltando a falar sobre a questão de convicção, vamos ver o quanto que a direção do Sport vai olhar com uma certa convicção nessa escolha. Tem algumas entrevistas sobre futebol, o Thiago Nunes, né, que passou pelo futebol peruano. E por que eu estou falando futebol peruano? Porque foi o último local onde o Sosso trabalhou, no Melgar. E o Thiago Nunes, ele deixa muito claro que é totalmente diferente o ambiente do futebol peruano para o futebol brasileiro. Se cobra muito, se dá mais tempo, se cobra muito a questão de ideia de jogo, né? E não só pelo resultado, mas se olha muito a ideia de jogo. Então por isso que eu acho que deve se priorizar, pelo menos nesse início, a ideia de jogo do treinador, dá tempo para esse grupo entender a ideia de jogo, e aí sim eu acho que com o grupo entendendo, eu acredito que com o grupo entendendo a ideia de jogo do Sosso, entendendo a forma que ele quer para essa equipe, o Sport pode ser competitivo na Série B. Pernambucano, acredito que ganha. Copa do Nordeste pode ser um fiasco, mas acho que seguindo com ele para a Série B é uma aposta alta, mas acredito que dá para sim sair bem na Série B. Uma Série B que, na minha opinião, é mais difícil do que a do ano passado. Eu vejo esse grupo do Sport que ainda vai receber algumas peças, mas esse grupo do Sport
um pouco mais limitado do que o Sport do ano passado, pelo menos é uma questão de opinião, e eu queria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários. O que você vem observando, se você acha que o Mariano Souza vai chegar para ver o Galo da Madrugada, se você acha que ele vai chegar para ver o Carnaval de Recife, ou se ele vai seguir aí para um outro rumo fora do Sport. Deixa aqui o que você espera para esse Sport de 2024. Lembrando, tem aqui o convite para você ver um pouco da forma do Sport de jogar, um pouco da ideia de jogo do Mariano Souza. Estou deixando o card aqui em cima. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.